Boa tarde, crianças. Belezinha com vocês? Tudo certinho? Peraí, só um pouquinho que estão me chamando. Oi, Lívia, que foi? A máscara, professor Paulo, tem que tirar. Gente, desculpem. O professor Paulo chegou em casa, eu tive que sair. E daí a gente tem que usar máscara quando for sair de casa, que vocês sabem disso. Só que eu esqueci de tirar, que a gente não pode estar andando de máscara dentro de casa, né? Desculpe a vocês. A gente tem que ter duas consciências, né? Uma é que, se for sair de casa, tem que usar máscara, pra gente não pegar gripe. E a outra é que quando a gente chega em casa, a gente tem que tirar a máscara e pôr a máscara pra lavar, pra tirar os micróbios, a sujeira que a gente pegou na rua. Obrigado, Lívia, por ter me avisado. Eu nem me toquei. Olha como eu tô louco, nem percebi que eu tava de máscara. O São Paulo tá biruta. Gente, eu queria dizer pra vocês duas coisas antes da gente começar a historinha. Aliás, hoje, eu nem sei qual historinha que eu vou ler. Algumas das crianças eles vão escolher uma aqui, vão pegar uma aqui desses livros que eu coloquei organizado, empilhado aqui, para que a gente possa ler uma historinha. Mas antes de ler a historinha, eu vou guardar aqui a máscara, que daqui a pouco eu vou lavar essa máscara. Eu queria dizer a vocês, gente, e mandar um beijo grande para as crianças do abrigo, para as crianças de outras escolas que eu estou recebendo mensagem dos pais, crianças que eu não conheço pessoalmente, mas que já estou acabando me vinculando. Então, a todas as crianças que o professor não teve a oportunidade de dar aula, um beijo para vocês. Essas histórias, esses textos, essas brincadeiras que a gente grava, é pensando em todas as crianças. É o que eu falei antes. Quanto mais criança tiver com a gente, melhor. Que a gente vai poder levar a nossa alegria para mais gente. Tá bom? Então, um beijo para todas as crianças. Crianças que estão perto do papai e da mamãe. Crianças que às vezes não têm um papai e a mamãe. Não tem problema, aqui criança, é tudo igual, a gente não faz diferença, não pode fazer diferença. Se é criança tem que ser feliz, tem que se divertir, tem que ter acesso à cultura, à alegria, à brincadeira, à diversão e a aprendizado também, tá? E aprendizado obviamente inclui leitura, que é o que a gente tá fazendo. Então, um beijo para todo mundo, gente, todas as crianças que estão vendo a gente. Estão vendo que hoje tá a turma cheia, coloquei o pessoal aqui, no espaço aqui de casa, que a gente guarda os livros, para eles também irem se acostumando com essa ideia de ter livro perto. Todo mundo veio hoje, gente, olha só. Todo mundo veio hoje. Tá a turmona aqui com a gente. Então, eu vou pedir, Dona Baratinha, escolha um livro. Se bem que não dá nem para ler, né, Dona Baratinha? Escolha uma cor de livro, professor Paulo pegar. O que é que você me diz? Uma cor, Dona Baratinha. Róseo, professor. Róseo. Deixa eu ver um livro róseo, meu Deus. Tá aqui, um livro róseo. Vamos ver. Vamos ver do que é que esse livro, que a Dona Baratinha escolheu, o professor Paulo nem sabia. Cabo de Guerra. Nossa, gente, eu tô vendo aqui que tem um macaco. Ó, macaco, você tá nessa história, macaco. Olha ali o macaco. O macaco tá nessa história. E tem um crocodilo aqui, ó. Vamos ver que história é essa. Vamos lá, pessoal. Nome da história, então, Cabo de Guerra. Eu confesso a vocês que eu não conheço essa história, não. Vamos começar a história. Era uma vez um macaco que passava todo o seu tempo fazendo o que mais gostava. Macaquice. Ele adorava se balançar nos cipós, agarrando-se a um deles com uma pata e a outro cipó com o rabo. Olha aqui, ó. Com o rabo e a pata. Aliás, a pata e o rabo. Adorava assustar os papagaios, que guinchavam quando ele se aproximava. Ele adorava saudar as borboletas que voavam pela floresta. O único problema de macaco era que sempre que ele precisava atravessar o rio, tinha de ir muito longe para chegar até a parte mais estreita, onde conseguia se balançar para o outro lado. Ó, era uma parte bem estreitinha, pessoal. E olha o que tinha aqui embaixo. Sua mãe há muito tempo avisara que o rio era patrulhado pelos 2 maiores valentões de toda a África. 2 primos jacarés perigosos que adoravam pegar intrusos. Ninguém se atrevia a chegar perto da margem do rio. Então vocês perceberam, pessoal, que tem o crocodilo aqui, que é um dos maiores predadores da África. Olha que coincidência, a segunda história que a gente conta da África, né? A gente tinha contado aquela do jarro e da zebrinha e tudo mais, e agora é do corvo, e agora a gente tá contando essa outra história que é muito legal. Érica, querida, você que gosta tanto do macaco, Érica, olha essa historinha pra você.
Um dia, Macaco estava dando piruletas de galho em galho, quando um cipó soltou-se, o cipó se soltou, perto da margem, e ele caiu no chão. Puf! Pá! Caiu no chão. Aterrissou bem na frente de um dos primos jacarés. Mas Macaco pensou rápido e disse: Olá, jacaré, eu estava procurando você. Vim desafiá-lo para uma competição. Olha que macaco inteligente. Ele caiu no chão, viu o jacaré se aproximando e disse assim, pensou, né? O jacaré vai me devorar. Então vou ter um plano aqui para ele não me comer agora. E que tipo de competição? Perguntou o jacaré. Cabo de guerra, disse o macaco. Vocês conhecem, pessoal, a brincadeira do cabo de guerra? É bem legal, né? Eu de um lado do rio e você do outro. Ha! Eu vou ganhar. Sou muito mais forte, disse Jacaré. E vou logo avisando, se perder eu como você. Veremos, disse o macaco. Esteja neste mesmo lugar daqui a 4 dias. E saiu balanceando. Ó, o macaco, pessoal, marcou um duelo com o crocodilo, né? Disse assim, ó, daqui a 4 dias você volte aqui nesse lugar que a gente vai fazer o cabo de guerra. Eu de um lado do rio, você do outro. Vamos ver se esse macaco... Ei, macaco, tô achando que você é muito corajoso, viu? Quer desafiar um crocodilo. Macaco foi de cipó em cipó até a parte mais estreita do rio e atravessou para o outro lado. Então subiu o rio até que viu o primo do jacaré tomando sol na margem, na direção oposta à do primeiro jacaré. Antes que fosse atacado, Macaco disse: Olá, vim desafiá-lo para uma competição. Olha aqui, pessoal, ele falando isso por outro jacaré, por outro crocodilo. Que tipo de competição? Perguntou o jacaré. Cabo de guerra, disse o macaco. Eu de um lado do rio e você do outro. Piada, disse jacaré. Eu vou ganhar, sou mais forte. E vou logo avisando, se perder eu como você. Veremos, disse macaco. Esteja nesse mesmo lugar daqui a 4 dias. Pessoal, o que é que esse macaco fez? Ele desafiou os 2 jacarés que moravam ali no rio, que eram primos. Ele disse a mesma história para os 2. Disse, eu vou ganhar de você do cabo de guerra. E ele jogou a mesma história para o outro. Vamos ver se isso vai dar certo. Olha o tamanho da boca do crocodilo aqui, querendo comer ele. Nos dias que se seguiram, Macaco passou o tempo todo procurando um cipó forte e longo. Quando encontrou um com um comprimento ideal, desenrolou com cuidado seus nós e o colocou em forma de espiral ao lado do rio, bem onde havia marcado com o jacaré. Então pediu ajuda a um pássaro grande para levar a ponta do cipó para o outro lado do rio. Ele está aqui amarrando o cipó bem grande, né? Faz um efeito de uma corda, que é para fazer o cabo de guerra, e pediu para essa ave bem grande levar a ponta do cipó para a outra margem do rio. Agora estava tudo pronto para o cabo de guerra. Macaco se divertia sozinho. O primeiro a desistir perde, pensou ele. Mas não serei eu que vou fazer isso. Vê, pessoal, desenrolar da história. O professor Paulo tá adorando essa história. Ao nascer do sol, no 4º dia, que era o dia que o macaco tinha, né, combinado, Macaco foi se balançando pelas árvores até o ponto mais elevado, perto do meio do rio. Escondeu-se em meio aos galhos. Gritou quando os jacarés chegaram de um lado de cada rio. Do lado de cada rio estava um primo e outro, né? Os jacarés enxergavam muito bem e, por certo, veriam um ao outro. Mas Macaco havia colocado o cipó no ponto mais largo do rio. E como os jacarés ficam muito rentes à terra, acharam que Macaco estava do outro lado do rio. Eles acreditaram, pessoal, que o macaco estava do outro lado, só que era o primo, né? O primo de um e o primo de outro. Nenhum conseguia realmente ver o seu oponente. Preparado! Gritou Macaco. Puxa! Olha aqui, ó, na boca do jacaré, ele já puxando, ó. E o macaco aqui no meio do rio fazendo a miséria. Olha aqui. E o outro, um puxando do lado, o outro puxando do outro, ó. Ó, um puxando aqui, o outro puxando aqui. Um achando que do outro lado estava o macaco e esse aqui também achando que quem estava do outro lado era o macaco. Os jacarés se animaram. Isso seria tão fácil. Cada um deles deu um puxão no cipó, mas nada aconteceu. Eles tentaram de novo e de novo, nada. Esse macaco era mais forte do que pensavam.
Então os jacarés puxaram com toda a força, enterrando os pés na margem do rio e puxando para trás. De novo, nada. Isso os deixou muito frustrados, impacientes e muito irritados. Eles puxavam e puxavam enquanto o sol se erguia no céu, esquentava o dia e caía por trás das árvores. Começou a esquentar muito. Macaco ria e ria, todo contente, escondido em sua árvore. Finalmente, quando a lua surgiu, ele caiu no sono. Havia sido um dia muito divertido. O macaco ficou tirando onda com os dois crocodilos, né? Os crocodilos puxando a corda, nada acontecia, porque um puxava do lado, o outro puxava do outro, e o macaco lá em cima da árvore morrendo de rir. Que miséria esse macaco, viu? Vamos ver, pessoal. Aqui ele e o crocodilo lá embaixo puxando, ó. Na manhã seguinte, o macaco acordou e percebeu que os jacarés ainda estavam se enfrentando. Os jacarés não desistiam. Ele ouviu seus bramidos cansados enquanto puxavam e puxavam. Pareciam tão desgastados quanto a velha pele de couro que os protegia. Vamos parar agora, disse Macaco. Podemos descansar e tentar de novo amanhã. Gratos, os jacarés soltaram o cipó e foram dormir. Na manhã seguinte, Macaco deu suas piruletas pelas árvores e foi visitar o primeiro jacaré. Olha, ele era destemido, né, gente? Tá aqui visitando o jacaré. Que macaco corajoso. Bom dia, senhor jacaré. Pronto para tentar de novo? Rosnou o jacaré. Vai embora daqui, macaco. O que houve? Perguntou o macaco. Não quer mais brincar? Não, disse jacaré. Ainda estou exausto de ontem. Eu desisto. Você venceu. Então o macaco foi visitar o segundo jacaré, o primo do primeiro. Bom dia, pronto para tentar de novo? Não, rosnou o segundo jacaré. Ainda estou muito cansado. Desisto. Você venceu. Você é o mais forte. Os dois jacarés estavam tão cansados que não queriam mais saber de cabo de guerra. Disseram assim, ó, macaco, você ganhou e acabou. Vamos ver o final da história, pessoal. Logo o boato sobre a força do macaco se espalhou rio acima e rio abaixo. Olha o tanto de jacaré aqui, gente, crocodilo. E a lenda ganhou força à medida que as mamães jacaré contavam a seus filhotes sobre o macaquinho que ganhara o cabo de guerra. Os dois primos jacarés ficaram com tanta vergonha que tiveram que se mudar. E nunca mais ninguém ouviu falar deles. Todos os jacarés passaram a respeitar macaco e a gostar de sua companhia. Ó, o macaco brincando aqui nas costas do jacaré, porque todo mundo achava que ele era muito forte, que ele ganhava a competição no cabo de guerra. Na verdade, ele foi só esperto. Agora, sempre que macaco quer atravessar o rio, ele não precisa ir até o ponto mais estreito. Pode atravessar por onde preferir. Por quê? Porque ele não tinha mais medo dos crocodilos. Pessoal, tem duas questões que eu quero colocar para vocês antes da gente terminar a nossa historinha, nosso vídeo de hoje. Primeiro que eu adorei a indicação, Dona Baratinha. Eu nem sabia que tinha esse livro aqui em casa, Dona Baratinha descobriu. Adorei esse livro, tem duas coisas. Primeira situação, gente. Muito embora a historinha fale, atribua ao crocodilo o nome de jacaré, a gente sabe que nos rios da África, via de regra, não existe jacaré, existe crocodilo. Né? O jacaré é um animal que está em outras regiões, aqui no Brasil inclusive, no nosso Pantanal, a gente tem muito jacaré. E eu queria que vocês pesquisassem em casa, quem puder, a diferença entre o jacaré e o crocodilo. Muito embora eles sejam muito parecidos, né? São animais, como diz aqui na historinha, que são primos, mas eles têm diferenças. O professor Paulo queria saber quais são as diferenças que vocês vão encontrar, porque, estou logo avisando, são animais distintos, eu quero saber quais são as diferenças principais entre o jacaré e o crocodilo, onde eles moram, qual é o maior, o mais gordinho, o mais que tem mais fome, como é que eles vivem, se eles vivem sozinhos ou em comunidade, enfim, esse tipo de coisa. E me mandem, tá bom? Façam essa pesquisa para mim sobre esses dois animais. E a segunda coisa que eu quero colocar para vocês é a respeito da historinha. O que é que o macaco fez? Macaco, vem cá que tu tá nessa historinha, tu tá de boa, né? O que é que o macaco fez de tão bom nessa história? O que é que ele tinha força? Ele não tinha a força física, né, dos crocodilos. Ele tinha a força da inteligência. E o que é que ele provou nessa história? Que quando a gente usa a cabeça de maneira racional, de maneira boa, de maneira positiva, né, sem prejudicar os outros, sem levar os outros para uma situação de prejuízo ou de tristeza,
aí é que a gente é grande. A verdadeira força não é a força física, a força bruta, é a força da mente. É isso que o macaco provou hoje. Ele foi esperto e aí ele conseguiu ficar no rio a hora que ele quisesse, todo mundo respeitando ele, achando que ele era super forte. Tá bom, pessoal? Depois a gente faz mais historinha. O professor Paulo está recebendo muita dica de atividade dos pais de vocês, dos colegas, né? Meus colegas de trabalho também estão enviando. Eu estou muito, muito, muito feliz. Tá bom? E aí ao longo da semana a gente vai fazendo, tentando variar uma historinha e uma atividade para vocês, tá? Nessa quarentena. Beijo, crianças. Um beijo.